Gente, bom dia mais uma vez. Estamos dando introdução ao nosso conteúdo hoje de Sociologia. Na verdade, a gente já tem visto muito sobre Estado moderno, né? Então não é nenhuma introdução, a gente vai continuar falando sobre Estado moderno. A gente está o bimestre quase todo falando sobre Estado, né? O que é o Estado e os seus papéis. E hoje a gente vai falar sobre o Estado moderno diante, né, de acordo com a visão de três sociólogos importantíssimos, que é o Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Esses três sociólogos, eles, digamos que são considerados mundialmente os pais da sociologia. Vocês sempre vão vê-los não só no que diz respeito às suas teorias em si, a gente sempre vai ver outros sociólogos, outros autores comentando sobre suas teorias, né, ou indo contra também, enfim, por eles serem tão conhecidos. No primeiro ano ainda vai ver, digamos que por mais vezes esses três sociólogos, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre o Estado, né, de acordo com esses três. Vou dar o conteúdo hoje na ordem da apostila de vocês. E na ordem a gente vai ver o Max Weber. Em primeiro lugar, a gente vai ter aí o Max Weber. Ele é um alemão que entende que o Estado, né, ele pode intervir na política, né, da Alemanha. É importante essa intervenção na política da Alemanha. Muito com essa ideia de nacionalidade, essa ideia de avanço. Então, a intervenção da política, do Estado na política é importante para Weber. O Durkheim, o Emile Durkheim e o Karl Marx, eles são sociólogos que eles não vão ter uma obra em específico sobre o Estado, né? A gente vai ver várias ideias que eles têm em suas obras que a gente reúne e dá a concepção deles sobre o que é o Estado. Em Max Weber, a gente vai ver que o Weber, ele é um autor que... Só deixa eu botar aqui. Ele é um autor que fala muito sobre a ação social, né? A gente ainda vai estudar muito sobre isso, sobre como a sociedade, os indivíduos, eles possuem, eles agem, né? Eles fazem suas ações de acordo com uma finalidade, né? Eles possuem suas ações com um motivo, né? Por motivações. Ele vai ter uma obra importantíssima que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que a gente ainda vai estudar muito. E ele também vai ter a sua obra que é a Política, né, como vocação, que é a ciência política e suas duas vocações, a política como vocação, como diz Weber. E que fala em si sobre política, né, sobre o Estado. A gente sabe que o Estado, ele é algo que a gente não vê, que a gente não sente, que a gente não toca, mas é algo que a gente sabe que existe, né? A gente sente, na verdade, nas nossas vivências, porque a gente sabe que existem instituições sociais que estão comandando aí, né? Essas instituições possuem funções, mas, de acordo com Weber, a principal função do Estado é o uso e o monopólio do uso legítimo da força e da violência, ou seja, o Estado ele possui o monopólio do uso da dominação a partir da violência, né? A sua legitimidade, ela se dá a partir dessa dominação e dessa violência, ou seja, o Estado é o único que pode ter, né, em suas mãos a violência, mas ninguém tem. É muito sobre essa ideia do Estado que domina e nós que somos dominados, né? O Estado, ele possui esse poder. E aí, ora, para a gente obedecer o Estado, a gente tem que ter, digamos que, motivos, né? Motivações. Então, ele vai falar que essa legitimidade, né? Essa legitimidade do Estado, ela se dá a partir de três divisões aí que são poderes diferentes, né? A gente vai ter o poder tradicional,
onde a gente obedece, onde a gente entende, né, onde a gente dá legitimidade àquela dominação a partir de uma ordem tradicional. É muito aquela ideia de pai, de filho, de servo, senhor, aquela ideia tradicional. A gente tem um poder carismático, que é a partir de um líder que ele possui, digamos que, poderes especiais, né? Principalmente quando diz respeito ao direito divino, onde a gente, aquela época, período medieval, a gente via que os reis, eles eram escolhidos por Deus e eles eram representantes de Deus, né? Então eles possuíam esse poder divino, e também por líderes demagogos, aqueles líderes que possuem uma fala, um discurso muito bem formulado. Michel Foucault vai ter até uma obra que fala sobre a ordem do discurso, né? Sobre como esses discursos eles possuem um intuito, como eles possuem uma, digamos que, uma ordem mesmo, né, nas suas palavras, na sua composição. E a gente vê muitos líderes realmente carismáticos, né, hoje em dia, como eles têm importância, que a gente olha aquele líder fazendo aquele discurso na sua campanha eleitoral e você fica emocionado. Você vai lá e às vezes vota muito naquele líder por conta da sua emoção. Eu, por exemplo, tenho líderes políticos que quando eu vejo falando eu começo a chorar, porque mexem tanto com o seu emocional, né, com a sua emoção, que você isso aí, é isso aí, você fica lá, né, aquela população que manifesta aquela emoção ao ver o seu líder discursando. E a gente vai ter o poder legal também, que é muito fundamentado a partir da legitimidade das leis. As leis estão ali para serem obedecidas. Então essa ideia de burocracia, né? E além desses poderes também, a gente vai entender que existem motivações também para que a gente obedeça. A gente vai ter a retribuição material. Aí a gente pode pensar, nossa, eu vou votar naquele candidato, vou obedecê-lo, né, de acordo com o voto, porque ele está me dando algo em troca. Ele está me dando R$1.000, por exemplo, ele está comprando o meu voto. Também tem o prestígio social, que era muito dado através dos títulos de nobreza, né? Aqueles nobres que existiam tinham títulos sociais mesmo, não é nada material, né? É algo que me dá uma condição e uma posição social, tá? Então, a ideia do Estado, né, que possui a sua legitimidade do seu poder, que possui a sua autoridade, o seu corpo burocrático, que está ali para ser obedecido pelos que são, né, pela população, pelos aqueles que são dominados, e eles obedecem, né, por ele ter essa legitimidade de poder e por ter esses poderes que a gente vê diante, que são esses 3 poderes que eu falei, que é o legal, o tradicional e o carismático, tá? A gente vai ter o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele é um sociólogo que ele é um francês, né? E ele, digamos que a sua obra, ele visa muito a questão da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa trouxe grandes transformações sociais, e a sociologia, ela realmente é criada nesse período de grandes transformações sociais, que era necessário entender, que era necessário falar sobre essas transformações. E o Durkheim, ele flerta muito com o positivismo, né? Que o positivismo, vocês ainda vão estudar melhor, mas o positivismo, né, tem muito essa ideia de que a sociedade, ela possui uma ordem de evolução. Essa evolução é feita de forma natural, assim como as ciências naturais, né? A natureza, ela tem uma evolução, e a sociedade também, ela possui uma ordem e um progresso. E o Durkheim flerta totalmente com essa ideia de ordem, né, e progresso do positivismo, onde existe uma ordem na sociedade para que ela se torne coercitiva, né? Ele fala muito sobre essa questão de coerção social,
onde ele estuda sobre a anomia, né, a anomia social. A anomia, na verdade, é realmente quando a sociedade ela perde essa capacidade de regular o comportamento dos indivíduos, né? Ou seja, essa confusão de comportamentos, onde você não tem mais esse domínio, onde você não consegue mais dominar aquela sociedade. E essa anomia social é estudada nas suas principais obras, principalmente do suicídio, por conta da anomia social, né, que se causa o suicídio. E então ele vai trabalhar com essa ideia de coerção, dessa questão de harmonia social, onde a sociedade ela precisa ter uma ordem. E aí é interessante que ele cria uma obra que fala sobre o fato social, né? A gente ainda vai estudar melhor sobre isso, mas o fato social ele tem 3 características, que o fato social ele é externo a nós, ele é coercitivo, aí a coerção, e ele é geral, ou seja, ele já existe, né? Antes mesmo da gente nascer, são exteriores a nós. Por exemplo, a gente vive dentro de um molde, de um sistema capitalista, mas eu posso ser uma anticapitalista. Mas como eu estou dentro, né, nasci dentro desse sistema, eu vou estar moldada a ele, né, mesmo não gostando dele. Então ele é exterior, ele é coercitivo, ele está ali para trazer, para acabar com essa anomia social, né? E aí ele vai falar sobre o Estado, como o Estado ele é, na verdade, um organizador da vida social, né? Ele traz essa organização. O Estado ele vai estar ali de acordo com o que a sociedade está vivenciando, de acordo com os seus moldes. Então, existe uma corporação, né, que traz essa, digamos que essa harmonia. Ele fala muito sobre a questão da solidariedade orgânica, solidariedade mecânica. Como ele é um autor que acredita muito no funcionalismo, né, nessa questão da sociedade ela possuir funções e elas serem funções que estão ligadas, ele vai falar sobre essas solidariedades. A solidariedade mecânica ela é dada antes do capitalismo. Antes do capitalismo, a gente tinha uma sociedade mais simples, então elas não se possuía muitas funções, né? Então era uma forma mecânica. A solidariedade orgânica é quando o capitalismo ele surge e aí a sociedade ela vai ser moldada, principalmente quando a gente fala dentro das indústrias, de acordo com muitas funções. É uma sociedade complexa, ou seja, dentro de uma corporação industrial a gente vai ter diversas funções dentro, né, no que diz respeito àqueles operários que trabalham naquela indústria, e um operário depende do outro, né, do trabalho do outro para que se chegue no produto final. Então, essa ideia de uma sociedade interligada que traz harmonia. O Durkheim não é um autor que pensa nos conflitos sociais, né? Ele pensa nessa questão da harmonia e da coerção. Belezinha? E a gente vai ter o Karl Marx. Karl Marx, um sociólogo polêmico, muito criticado, muito amado, criticado por uns, amados por outros, né? E o Karl Marx, na verdade, ele vem aí, digamos que em oposição a essas ideias, né? Ele fala que, na verdade, a Revolução Francesa, ela existe, né? Ela estava ali, ela aconteceu, na verdade, para dar privilégios a uma classe, que é a classe burguesa, realmente é a classe burguesa que movimenta essa Revolução Industrial, e ela quer essa revolução, na verdade, para que se exista privilégios, prestígios, para que ela domine. E o Karl Marx, ele é da teoria, né? Ele cria a teoria do materialismo histórico dialético. Esse materialismo histórico dialético é que, na verdade, na verdade, essa questão de que sempre, na história da humanidade, sempre existiu essa classe que domina, né? Essa classe que manda e essa classe que obedece, essa classe de servo e essa classe de senhor. Então, essa desigualdade, né? Essa divisão de classes. E
Então, a história da humanidade é marcada por essas divisões de classe e a Revolução Francesa, nada mais nada menos, ela estava ali para dar privilégio à classe burguesa. E aí ele vai falar que ele fala sobre essa contradição, né, de que o operário, né, ele está ali vendendo a sua força de trabalho, e ele vende, ele trabalha tanto, mas na hora que ele recebe nem metade daquilo que ele trabalhou, ele recebe o mínimo, ou seja, ele fortalece esse Estado burguês, esse Estado que pensa nos seus privilégios, e ele fica ali sempre no inferior, sempre desigual. Então ele acredita que é necessário a revolução de classes, né? A revolução do operário, a revolução do proletariado. Então ele acredita que essa desigualdade, né, de classes, ela acabaria quando essa revolução acontecesse, quando o proletariado tivesse em suas mãos o poder do Estado. E aí essa divisão de classes acabaria. Os amores, espero que vocês tenham entendido, tá? Beijinho.